Guten Morgen, bom dia, eu sou Cássia Freire da Berlim VIP, eu tenho uma empresa de receptivo turístico em Berlim. Há poucos dias, no dia 20 de abril, eu gravei um vídeo falando sobre o nascimento de Hitler, que foi no dia 20 de abril de 1889, e falei sobre a sua família, infância e adolescência. E hoje, dia 29 de abril, eu vou fazer um vídeo aqui contando sobre os últimos dias, os últimos momentos de Hitler. Antes de mais nada, eu sei que esse é um tópico polêmico, muitas pessoas questionam se Hitler realmente morreu ou se ele fugiu. Bem, eu fiz cursos que eu considero sérios aqui na Alemanha e também na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Todos eles utilizam o depoimento de pessoas que conviveram com Hitler no bunker nos últimos momentos. E eu acho que são fontes confiáveis. E aqui para esse vídeo eu vou usar a biografia de Ian Kershaw, sobre Hitler. Em janeiro de 45 começa a maior ofensiva soviética. As tropas vermelhas chegam na ponte do rio Vístula, que fica ao sul de Varsóvia e era a última barreira antes de Berlim. A superioridade do Exército Vermelho era avassaladora. Eles tinham 2.200.000 soldados contra 400.000 soldados alemães. Se calcula que era 11-1 na infantaria, 7-1 em tanques e 20-1 em canhões a favor do Exército Vermelho. E no dia 3 de fevereiro de 45, Berlim sofreu o maior ataque aéreo da guerra por uma esquadrilha de bombardeiros americanos. Então, a antiga chancelaria do Reich foi totalmente destruída e a nova chancelaria do Reich ficou parcialmente atingida. Então, não era mais seguro para o Führer, para Hitler, continuar na nova chancelaria. Hitler se muda para um abrigo subterrâneo que ficava embaixo dos jardins da nova chancelaria. Esse abrigo se chamava de Führerbunker. Eu quero deixar bem claro aqui que eu falo sempre a pronúncia bunker, porque a pronúncia em alemão, bunker, também está certo, mas é a pronúncia em inglês. Em 1936 foi construído um bunker com 6 metros de profundidade, um bunker subterrâneo. Mas em 43 Hitler manda construir um outro ainda mais seguro, com 8,5 metros de profundidade, que vai ser chamado de Hauptbunker, ou seja, o bunker principal onde Hitler vai ficar. As suas paredes têm 4 metros de espessura e ainda cabem 200 pessoas lá dentro, num total de 312 metros quadrados. Tinha total sistema de ventilação, portas blindadas e vedadas que resistiriam ao ataque de gás. Era uma coisa realmente muito segura. Os aposentos eram bem pequenos, por exemplo, o quarto de Hitler, o gabinete dele, tinha 10 metros quadrados por 3 metros de altura, tudo cinza, os móveis só o necessário, e o que Hitler tinha de privilégio é que ele tinha um banheiro privativo. E no dia 20 de abril, aniversário de Hitler, parecia o início do fim. Ele completou 56 anos, ele não queria muita comemoração, mas assim mesmo, como era de praxe, porque o Führer Geburtstag era comemorado na Alemanha como um grande evento, e mais tarde tem um encontro com os altos dirigentes ainda na chancelaria, onde eles juram a fidelidade completa a Hitler ainda. E nesse momento, Hitler é pressionado a fugir para o sul da Alemanha, para a Baviera, para um lugar mais seguro, mas ele se recusa, ele diz que vai permanecer em Berlim até o final. Dia 21 de abril, Hitler é acordado com a notícia de que o centro de Berlim estava sob o fogo de artilharia soviética. Ele está perto de um colapso, com os nervos em frangalhos, sob forte tensão, grita muito com as pessoas, a situação está realmente insustentável no bunker. Numa reunião no dia seguinte, 22 de abril, Hitler grita que foi traído por todos,
e declara pela primeira vez que a guerra estava perdida. As palavras de Hitler chegam a dois grandes líderes nazistas. Primeiro foi Hermann Göring, que estava lá na Baviera, no sul da Alemanha. Ele era o Marechal do Reich, sucessor do Führer. Göring manda um telegrama para Hitler dizendo que se Hitler não se comunicasse com ele até as 22 horas, ele assumiria a liderança do Reich. Esse telegrama chega até Hitler, já manipulado por Bormann, que era contra Göring, né? E aí isso foi visto como um gesto de traição. Então Hitler escreve um telegrama de volta, dizendo que Göring perdeu, né, os direitos de sucessão, acusando Göring de traição e dizendo que ele tem que renunciar imediatamente, alegando problemas de saúde, senão ele seria morto, né? E então Göring faz isso. O outro grande líder que reage às palavras de Hitler na reunião do dia 22 de abril é Heinrich Himmler, o chefe da polícia alemã, o chefe da SS. Ele entende que Hitler está abdicando. E aí ele convoca uma reunião no consulado sueco em Lübeck, uma cidade no norte da Alemanha, né? E ele oferece às potências ocidentais a capitulação da Alemanha, tá? Isso chega aos ouvidos de Hitler no dia 28 de abril e é visto como uma grande traição. Isso é uma bomba. E a situação piora a cada minuto. As tropas soviéticas chegam já em Potsdamer Platz, né? Estão a cerca de 500 metros do bunker, né? As comunicações telefônicas são interrompidas, eles agora só têm o telégrafo da Marinha para se comunicar. E aí quem continua ainda no bunker é Goebbels, né? Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, com a mulher e os 6 filhos. Então Hitler ordena que ele se retire do bunker, que ele fuja, mas ele diz que pela primeira vez ele vai se recusar a seguir uma ordem do Führer e ele permanece lá com a família. Até esse momento, Hitler tinha se mantido solteiro, né? Mas aí ele decide se casar com a companheira dele, a Eva Braun. Tá? Então, da noite de 29 para 30 de abril, cerca de 1h da manhã de 30 de abril, o conselheiro municipal Walter Wagner, né, realiza o casamento dos dois, né? Bem, eles não seguem os pré-requisitos do Terceiro Reich, né? Porque não tinha como Hitler apresentar uma certidão de bons antecedentes, porque ele tinha sido condenado à prisão lá quando ele deu o golpe lá da cervejaria, e ele também não tinha como comprovar a sua ascendência ariana. Nesse dia 29 de abril, né, já à tarde, ele fica sabendo que Mussolini foi morto, né? Ele, na verdade, foi capturado junto com a mulher dele, pendurado numa praça central de Milão e apedrejado. E Hitler não queria que acontecesse a mesma coisa com ele, ele não queria ser capturado, né? Ele não queria que seu corpo ficasse na mão dos inimigos, ele dizia que não queria que seu corpo fosse exposto no museu de Moscou, né? Então começam os preparativos para a morte dele. Hitler, então, decide fazer o seu testamento, né? Ele deixa os seus bens para o partido, ou, né, se o partido não existisse mais, ficaria para o Estado. Ele nomeia o almirante Dönitz, né, como presidente do Reich, o título Führer acaba com ele, com Hitler, né? Ele começa a se despedir das pessoas, né? E da sua cadela, a Blondie. Ele resolve testar o ácido cianídrico, chamado também de cianureto, né, na cachorra Blondie. Ela é a primeira a morrer. E ainda no dia 30 de abril, por volta de meio-dia, ele chama o Bormann, o seu secretário particular, e avisa que vai se suicidar. E também chama o segurança dele, o Güncher, e pede para ele tomar providências, né, para sua cremação. O Güncher fala com o motorista Kemper e pede a ele para ele obter o máximo de gasolina possível. Depois disso, Hitler almoça com as suas secretárias e ele está se despedindo de todo mundo. Agora, um parêntese aqui, né, para vocês entenderem quem era Eva Braun. Ela se preocupou até o final em se mostrar bonita. Para ela, a morte não era um problema.
ela optou por morrer com a cápsula de cianeto, né? Porque ela disse que não queria dar um tiro no rosto dela, não queria que o rosto dela explodisse como uma melancia, né? Ela achava que quem capturasse eles ia tirar fotos deles e eles iam aparecer nos livros de história e ela queria estar bonita. Então, no dia 30 de abril, às 15h30, Hitler e Eva Braun, nesse momento já Eva Hitler, entram no estúdio de Hitler, né, com a intenção de se matarem. Né. Fora estão Goebbels, Bormann, Axmann, eles aguardam, né, e quem fica à porta é Gürtel, o segurança pessoal de Hitler. Né, até que 10 minutos depois, Langer, que era o criado pessoal de Hitler, abre a porta e eles encontram os corpos dos dois, né? Eva tinha tomado a cápsula de cianureto e Hitler é encontrado com sangue saindo da têmpora direita dele, né, de um tiro que foi dado com a pistola Walters de 7,65 milímetros, né, que é encontrada a seus pés. Eles embrulham os cadáveres em cobertores e levam para os jardins da chancelaria, onde eles são queimados com gasolina. E as pessoas que continuam no bunker, muitas se matam, né, outras tentam fugir, outras conseguem fugir, e os Goebbels, né, eles organizam a morte dos 6 filhos com ácido, tomam também o ácido e os corpos são queimados também no jardim da chancelaria. No dia 2 de maio, as tropas soviéticas chegam, né, ao bunker, né, ao jardim da chancelaria, e começa uma busca frenética para encontrarem os restos mortais de Hitler e da mulher dele, e aí encontram, né, o osso maxilar e 2 pontes que o protético Fritz Estermann certifica como sendo de Hitler e da mulher dele, e um ano depois eles encontram também um crânio perfurado, né, nesse mesmo local, que eles dizem que é de Hitler e que eles mantêm fechados as 7 chaves em Moscou. E para terminar o vídeo, eu vou ler aqui, né, a conclusão do livro do Jan Kershaw. No fim, o Reich, cuja glória ele buscava, jazia destruído, e seus restos seriam divididos entre as potências vitoriosas. O arqui-inimigo, o bolchevismo, ocupou a capital do Reich e dominou mais da metade da Europa. Aos poucos, no entanto, uma nova sociedade firmada no tempo, felizmente com valores novos, emergiria das ruínas da antiga. Seria a falência total das ambições hipernacionalistas. A velha Alemanha foi-se com Hitler. Vou aproveitar para recomendar o filme A Queda, que em inglês se chama Downfall, em alemão Der Untergang, que conta exatamente essa história que eu contei agora sobre os últimos momentos de Hitler no bunker. Obrigada por terem assistido o vídeo, espero que tenham gostado. Então lembrem de curtir, de deixar um comentário e de me recomendar. Né? Também quem quiser fazer um tour comigo e se aprofundar ainda mais nessa história, conhecer os lugares onde ficava a chancelaria, onde ficava o bunker do Hitler, basta mandar um e-mail para mim dizendo quando vocês estarão em Berlim. O meu endereço está aqui, Berlim com M, berlinvip@gmail.com, tá? E é isso aí, foi um grande prazer, até a próxima, bis zum nächsten Mal, tschüss!